Meus ilustres, meus nobres que vão ouvir a minha voz, eu sou um verdadeiro apaixonado pela história de Israel. Deus falou a Abraão: eu vou abençoar os que te abençoarem e vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. E Israel foi um povo sempre sofrido na história bíblica, na sua história de vida, mas sempre foi um povo que, quando andou segundo os ensinamentos sagrados, sempre foi um povo vencedor e pôde alvorar a bandeira da vitória. No Egito, por exemplo, os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado Pentateuco, são atribuídos a Moisés. Moisés foi um homem que Deus o poupou da morte. O rei egípcio decretou a morte dos recém-nascidos lá no Egito. E Moisés foi poupado desse fato para ser o grande libertador de Israel da escravidão de Faraó. E Israel se criou dentro do palácio do rei, estudando em todas as faculdades, foi um homem sábio sobremaneira, conhecedor da história religiosa do povo de Deus e de geografia. E foi um homem sabiamente estudado, formado em todas as faculdades do Egito, e foi o homem que Deus usou para dar livramento a Israel e fazer o êxodo, a saída. Todos conhecem o êxodo, a saída de Israel da escravidão do Faraó, da nação egípcia, em direção à terra de Canaã, a terra que Deus tinha prometido a Abraão, Isaque e seus descendentes. E ninguém consegue vencer a nação de Israel. Israel é uma nação pequena, mas poderosa. Jamais alguém vai conseguir vencer Israel. Os egípcios tentaram se levantar e escravizar o povo de Israel. E Deus desceu ao pé do Monte Horebe e falou com Moisés e disse a Moisés: eu tenho visto e ouvido a aflição do meu povo, e eu desci do céu do meu trono, sublime e majestoso, e vim à terra falar com você aqui ao pé do Monte Horebe, e eu vim dar livramento ao meu povo, e o homem que eu quero usar para dar livramento ao meu povo é você, Moisés. Portanto, tire as alpacas dos seus pés, porque o lugar que você está é um lugar sagrado. E assim aconteceu. Deus mandou 10 pragas sobre o Egito para que Faraó se humilhasse e deixasse o povo de Deus, que é uma peculiaridade, é a menina dos olhos de Deus. É a nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus desceu e mandou Moisés no Egito e mandou 10 pragas sobre o Egito e assolou a terra do Egito para que o governo egípcio liberasse e deixasse e permitisse que o povo de Israel saísse no êxodo e fosse para a terra de Canaã. Uma terra que Deus tinha prometido a Abraão, Isaque e todos os seus descendentes. E Deus disse: eu abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Israel sempre foi um povo vencedor. Nós temos um exemplo no livro de Esther. O livro de Esther foi escrito há 460 a 400 a.C. E um homem chamado Amã projetou um plano maligno para destruir os judeus da face da terra. Mas quem se levantar contra os judeus, contra os israelitas, contra o seu povo, que é uma peculiaridade sua, que é uma nação santa, um povo de sua propriedade exclusiva, vai perder a guerra, porque lutar contra o Todo-Poderoso é simplesmente lutar uma guerra que jamais haverá possibilidade de alguém vencer essa guerra. E esse mau Amã, com o rei Assuero, tentou persuadir o rei Assuero, preparou uma forca para enforcar Mardoqueu e preparou um audacioso plano para destruir os judeus da face da terra. Mas, diz a Bíblia, no livro de Esther, o livro de Esther foi escrito no ano 460 a 400 a.C., diz a Bíblia que Deus deu um grande livramento ao povo judeu. E esse mau Amã, que projetou enforcar Mardoqueu e fazer com que o rei decretasse um decreto para exterminar com os judeus da face da terra, diz a Bíblia que ele morreu na sua própria forca. E agora nós temos visto alguém se levantar contra a nação de Israel,
Mas diz a Bíblia que quem cavar uma cova cairá na sua própria cova. E essas pessoas, essas organizações que estão se levantando contra Israel, estão sendo sepultados na própria cova que eles mesmos cavaram. Tem coisa que vai acontecer a Israel, que está escrito no livro sagrado, que Daniel escreveu, profetizou, deixou registrado no seu livro. O livro de Daniel foi escrito no século 5 a.C., no ano 500 e alguma coisa antes de Cristo. E Daniel escreveu sobre aquela revelação da estátua que a cabeça era de ouro, o peito de prata, o ventre de bronze, as pernas e os pés em parte de ferro e em parte de barro. E escreveu sobre 70 semanas de anos que iriam acontecer sobre a face da terra. E vai acontecer o que está determinado para acontecer sobre a nação de Israel, ninguém vai impedir. Mas aquilo que não está determinado por Deus para acontecer com Israel, humanamente, ninguém vai conseguir atingir Israel. Israel jamais será vencido, jamais será destruído, a não ser o que está escrito no livro de Apocalipse e no livro de Daniel, no profeta Daniel. Está registrado nesse livro. Vai acontecer com Israel no futuro, mas daí uma permissão divina. Portanto, meu caríssimo e amado amigo e irmão, abençoe, ore sobre a nação de Israel, abençoe a nação de Israel, porque todos quantos se levantarem contra a nação de Israel serão vencidos, serão destruídos, serão desarraigados da face da terra, porque Israel é uma peculiaridade de Deus, é a menina dos olhos de Deus, é uma nação santa, eleita, propriedade exclusiva de Deus. Leia a Bíblia que você vai ver essas grandes verdades. Portanto, Deus que te abençoe, te guarde, te proteja e te livre do mal e te dê muitas vitórias na autoridade e no poder do nome de Jesus. Amém. Um forte abraço.